لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que do nada criou o ser humano, aquele do nada criou o ser humano, criou o mundo e deu-lhe todo o poder que nós assistimos hoje. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que distinguiu o ser humano dos restantes outros seres. E essa distinção veio porque Allah subhanahu wa ta'ala dotou o ser humano de ciência, de saber distinguir o mal, de saber distinguir do bem e do mal. E bênçãos vão para o nosso profeta querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que se tornou o último profeta que transmitiu a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que carregou o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, cujo este livro se fosse, no entanto, revelado para uma montanha, fosse revelado para uma outra criatura, a montanha explodia e outras criaturas não iriam, no entanto, aguentar com o peso do Corão. Bênçãos ainda vão para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por estarmos no mês em que ele nasceu, no mês em que mais ele é recordado. E também pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que estende esta bênção para os seus familiares, os seus companheiros que ajudaram na transmissão desta nossa religião, que hoje, graças a Allah subhanahu wa ta'ala e com a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoje nós muçulmanos somos melhores, hoje nós muçulmanos somos espelhos da nação, hoje nós muçulmanos somos pessoas invejadas, somos pessoas, quando alguém nos vê, consegue dizer aquela pessoa é diferente, e a diferença que aquela pessoa tem e que leva é porque ele testemunha que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu profeta. Meus caros irmãos, eu estou me recordar, quando estive aí a fazer minhas cábulas, recordei-me e fui notar que eu estive aqui a falar do mesmo assunto que vou falar hoje. Eu estive aqui a falar no dia 30 de outubro de 2022. No dia 30 de outubro de 2022, o Maulana Hassan tivera me convidado para falar da importância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que coincidia também neste ano, coincidia também do Rabiul Awwal. E coincidentemente, esta semana, convidou-me também e coincide também com o Rabiul Awwal para vir dar uma palestra. E eu disse que não há melhor palestra que se possa dar em dias de Rabiul Awwal que falar do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em 2022, no dia 30 de outubro, a nossa palestra era titulada O Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma misericórdia para a humanidade. E repito que naquele ano nós falamos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como misericórdia para a humanidade. Hoje não vamos fugir da regra. Sim, poderemos não falar de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como uma misericórdia para a humanidade, mas vamos trazer o valor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na era da globalização. Com isto, meus caros irmãos, eu quero trazer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um indivíduo que nasceu no século VI, um indivíduo que nasceu nos anos 571, para adequar a sua mensagem, a mensagem que ele recebeu de Allah subhanahu wa ta'ala, que transmitiu, e depois de tantos séculos, como é que esta mensagem se adequa à nossa realidade, como é que esta mensagem até hoje vale. Então, este vai ser o nosso tema de hoje, para depois concluirmos trazendo qual é a melhor forma que nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter enviado um profeta, e também qual é a forma que nós devemos celebrar
qual é a melhor forma que nós devemos enaltecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que recebeu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que transmitiu este conteúdo todo, e nós tornamos-nos em pessoas bem-sucedidas em termos da moralidade, e nós nos tornamos pessoas sucedidas em termos de religião, e nós nos tornamos pessoas em termos, no entanto, de sermos as pessoas mais distinguidas na sociedade. Meus caros irmãos, falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é falar de qualquer indivíduo. Falar de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é estarmos a falar de um jogador, desculpa por essa comparação. Falar de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é estarmos a falar de um magnata, de um empresário. Falar de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é estarmos a falar de qualquer outra pessoa renomada. Falar de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é estar a falar de um hafez, de um sheikh, de um maulana. É falarmos de uma criatura onde Allah subhanahu wa ta'ala, falar de uma criatura onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Falar de uma criatura onde esta criatura, se existisse alguém no mundo que pudesse viver de forma vitalícia, seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde Allah subhanahu wa ta'ala lhe questiona: se tu morres, eles poderão ficar? Onde Allah subhanahu wa ta'ala afirma que eles morrem ou eles morrerão, assim como também tu vais morrer. Significa que se existisse a única criatura que pudesse viver na face da terra, seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, não estamos a falar de qualquer criatura. Meus caros irmãos, estamos a falar de um indivíduo onde Allah subhanahu wa ta'ala lhe classificou no Coran dizendo: wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendes altos valores de comportamento. Estamos a falar do indivíduo, meus caros irmãos, onde o nosso guião, se nós queremos um sucesso, se nós queremos tranquilidade, se nós queremos o bem no dunya e ainda ganharmos o akhirat, é seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Vós tendes, ó povo, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vós, ó povo, tendes um melhor exemplo. Exemplo de quem? E esse exemplo nós adquirimos aonde? Levamos de quem? Uswatun hasanatun. Vós tendes o melhor exemplo em quem? Em profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para quem? Liman kana yarjullah, para quem tem esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhir, assim como para ganhar o akhirat, wa dhakara Allah kathira, e recorda bem ou recorda muito Allah subhanahu wa ta'ala. Para dizermos, meus caros irmãos e minhas irmãs, estamos a falar de uma criatura cujo a sua descrição, a forma que nós podemos descrever, não existe caneta que possa, no entanto, descrever, ou então não existe ninguém que poderá ter capacidade de escrever de forma cabal ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus caros irmãos, essas escrituras, esses reconhecimentos, esse elogio não está simplesmente no Coran ou não está simplesmente na história. Repito, que a descrição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ainda a homenagem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela não foi simplesmente feita pelos muçulmanos ou não é simplesmente feita pelo Coran. Até os não muçulmanos têm este reconhecimento. Hoje, os grandes museus do Ocidente, está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendo
dentre as 10 figuras mais influentes no mundo. Não estamos falando da sociedade, no mundo inteiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam está lá na classificação. E ainda, os historiadores afirmam que se existisse alguém no mundo, dentre todas as criaturas que existem na face da terra, meus caros irmãos, se existisse alguém com capacidade de resolver os problemas no mundo, este seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa que até os não muçulmanos reconhecem a capacidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na base daquilo que ele transmitiu, na base daquilo que ele fez para salvar a nação, por ter tirado a nação das trevas, dos caminhos obscuros ou dos caminhos escuros para o caminho reto. Meus caros irmãos, estamos a falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nasce numa região, ele nasce num tempo. Aqui há duas coisas: falarmos da região onde ele nasceu, falar do tempo em que ele também nasceu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não nasceu acaso. Foi no entanto, é uma lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é um ordenamento de Allah, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter feito o mundo, vieram os profetas que vieram endireitar as nações. Vieram tantos profetas que todos nós conhecemos. Mas chegou uma era onde, depois de Isa alayhi salatu wassalam, o mundo vivia na perdição. O mundo vivia na perdição. E este mundo que vivia na perdição, ou essa região que mais vivia na perdição, é a Península Arábica, ou seja, atualmente a Arábia Saudita. É nesta região onde, meus caros irmãos, existiam religiosos adorando Deus de várias formas, até porque alguns faziam seus próprios ídolos para adorar, até porque alguns inventavam seu próprio Deus para adorar, mas todos eles divididos, todos eles têm uma única crença. Foi quando, ainda nesta região, as pessoas viviam talvez uma vida pior que a vida do animal. Por quê? Podia casar tantas mulheres que você quisesse. Você podia roubar, você podia aldrabar, e ainda havia a questão que todos nós conhecemos, a falta de justiça. É nessa região, meus caros irmãos, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a profecia. Como eu dizia, recebe a profecia numa região onde predominava a idolatria, recebe a religião numa altura em que o mundo estava controverso, numa altura em que o mundo estava perdido. Foi quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a profecia. Bom, será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao receber a profecia, ele foi aceito na sociedade? Será que, ao receber a profecia, outras regiões e outros mundos aceitaram? E por que não aceitaram? A questão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meus caros irmãos, é uma misericórdia, porque até porque os profetas anteriores, eles pediram a Allah subhanahu wa ta'ala para que enviasse um profeta para este último povo. Ibrahim alayhi salatu wassalam, no capítulo 2, no versículo 192, quando diz: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. O profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah envie para eles, para esta nação, um profeta que, no entanto, que virá recitar o livro, que é o livro Corão, que irá, no entanto, orientar este povo, wa yuzakkihim,
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, que irá, no entanto, orientar e ensinar-lhes o livro, assim como, no entanto, a prudência. وَيُزَكِّيهِمْ, que irá também lhes purificar. E este é dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E vejam, meus caros irmãos, o anúncio de Isa alayhi salatu wassalam, que fala no Surat Sof, quando ele diz, quando dá a boa nova, que virá um profeta depois de mim, um profeta chamado Ahmad, referindo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mundo, meus caros irmãos, já sabia. O mundo, meus caros irmãos, já esperava que estamos numa era, ou estamos num tempo, ou a qualquer momento, o mundo irá receber um profeta. Atenção, a questão de profecia não é o que nós andamos a ouvir aí, qualquer um hoje é profeta, abre sua igreja, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, coisa que não tem nos muçulmanos. Porque os muçulmanos acreditam e acreditaram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro, e os muçulmanos acreditaram que não se brinca com coisas sérias, porque nós também, a questão dos muçulmanos, a mesquita é para todos. Quando chega a hora de salat, o muçulmano faz mesquita em qualquer mesquita. Hoje, as outras religiões, cada um tem que ter a sua igreja, cada um tem que criar a sua igreja e cada um tem que titular que é profeta. Nós não temos isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último mensageiro, é o selo dos profetas. Meus caros irmãos, o mundo já sabia, o mundo já esperava que virá um profeta. Mas de onde é que viria este profeta? Eis a questão. Cada um, naquela altura, esperava ver a sua nação a receber o profeta. O profeta, no entanto, a pessoa, ou seja, o escolhido a sair da sua nação. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis para que profeta, o último profeta, nascesse na Arábia Saudita. E como eu dizia, uma região e numa altura específica. Numa região, porque esta região, segundo os motivos, os historiadores, quando dizem as razões que levou com que o profeta fosse da região da Arábia Saudita e naquela altura, é que, primeiro, como nós dissemos anteriormente, era uma região cheia de idolatria. Era a região que, no entanto, lutava, sacrificava para conhecer Deus, mas não tinha conhecido Deus da forma verdadeira. Era uma região, meus caros irmãos, em que predominava, digamos, sem receio, toda a maldade no mundo que nós podemos imaginar. Quer dizer, não podemos ter receio. Numa região onde predominava, onde era praticado todo o pecado que nós podemos imaginar. Porque eu não vejo, se alguém tem coragem de ouvir que sua esposa deu à luz, está no hospital e o bebê que nasceu é uma menina, este indivíduo não chegar à sua casa, fugir da sociedade, este indivíduo procurar, no entanto, um espaço para ir levar a sua filha ainda viva e ir enterrar. Então, que pecado eles não faziam mais? Omar, por sinal, grande sahaba, que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia que ya Allah eleva o Islã, ou guia o Omar e seja o motivo de, no entanto, expansão ou elevação do nosso din Islã. Omar, por sinal, além de ser grande sahaba, foi o segundo califa que nas suas mãos o Islã desenvolveu, o Islã expandiu-se para o resto do mundo. Ele conta, meus caros irmãos, que no tempo de Jahiliya, antes dele de se tornar muçulmano, ou antes da vinda do Islã, ele tinha seus filhos. E lhe foi dado a nova de que a esposa tivera um filho. Tivera filho, e quando procurou saber do sexo, o sexo era feminino, era uma mulher. A mulher, ou seja, a menina, foi crescendo, mas porque não era boa novidade, não era boa nova os homens terem mulheres, terem filhas, porque todos queriam ter filhos.
Omar, essa questão de chegar à sua casa, deparar com uma menina, a sociedade não lhe encarar bem, grande Sahaba, por sinal segundo o Khalifa, levar a sua própria filha ir enterrar. E ele conta, Omar conta ainda com tristeza, que enquanto eu fazia a cova para eu enterrar a minha filha, e eu ficava empoeirado, minha barba, minha roupa, a minha filha me limpava. Mas mesmo assim, pelo jahiliya que nós vivíamos, eu enterrei a minha filha viva. Eis a razão, meus caros irmãos, do profeta escolhido nascer, eis uma das razões, meus caros irmãos, do profeta escolhido ter de nascer naquela região onde predominava aquilo que nós falamos, quase toda a maldade. Eis a razão, meus caros irmãos, de Arábia Saudita receber o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que é o guião do mundo. Veio, de alguma forma, deveria nascer numa região onde se conhecia a religião, e nós já falamos disso, porque eles tinham seus deuses. Tinha que nascer numa região onde deveria começar-se, no entanto, a fazer o dawa, impedindo o mal e orientando o bem. É aqui onde é o berço da nossa religião islâmica. Meus caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua nascença do Rabiul Awwal como mês, não há divergência nenhuma. A divergência pode haver quando se fala do dia, mas Rabiul Awwal como mês é unanimidade. Alguns dizem dia 9, outros dia 11, outros dia 12. Aqui não se sai do dia 12. Mas a maior parte delas confirmam, fazendo, no entanto, analogia do tempo em que se encontrava, ou em que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizem, de facto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no Rabiul Awwal. No mês não há divergência. E a maior parte confirmam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu 12 de Rabiul Awwal. Tirando alguns historiadores, dentre eles um grande historiador e, por sinal, astrólogo também egípcio, que diz a probabilidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter nascido, no entanto, dia 9 de Rabiul Awwal, que coincide, neste ano, coincide dia 20 de abril de 571. Mas esta abordagem, esta tentativa é muito remota, mas a mais sonante é dizermos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu em 12 de Rabiul Awwal, onde, no entanto, não há divergência. Amul Fil, no ano do elefante, e todos nós sabemos a questão do elefante, quando o rei de Abraha queria demolir o Al-Kaaba. Então foi neste ano em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu e veio receber, no entanto, a profecia depois de 40 anos. Meus caros irmãos, a recessão da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela é uma misericórdia para nós todos. Ela é uma misericórdia para a nação. Vejam daquilo que nós falamos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio salvar a nação por orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, que lhe enviou a profecia, que lhe conferiu a profecia e lhe enviou o livro Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala, dizendo: "Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Vocês humanos, estavam à beira do fogo do inferno. O que aconteceu? Fa anqadhakum minha. Allah vos salvou. Como é que Allah vos salvou? Allah vos salvou porque vocês cometiam toda a maldade possível no mundo. Vocês eram pessoas que não tinham orientação. Talvez vocês viviam em piores condições que animal, mas Allah enviou-vos um profeta, e este profeta, meus caros irmãos, é uma misericórdia, porque Allah disse: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nós não te enviamos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam senão uma misericórdia. Para que esta misericórdia? Será que é só para muçulmanos? Não. Esta misericórdia, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin",
nós não te enviamos senão uma misericórdia para o universo. Porque, meus caros irmãos, seguem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a todos que estão no mundo. Vocês vão perguntar, mas Sheikh, como é possível os cristãos, os que não têm religião, os etc, etc, será que seguem o profeta? Todos seguem os mandamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele trouxe uma orientação. E tudo que é feito hoje, meus caros irmãos, em todas as nações, ela é feita em consonância com o Coran e em consonância com aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu. A diferença é que alguns declaram o seu Islã e alguns não declaram. Tudo que nós fazemos hoje. Eu posso perguntar e posso afirmar a questão de circuncisão masculina. Hoje é lema os hospitais recomendarem que os filhos, que os homens, ao nascerem 7 até tantos anos, devem fazer circuncisão. Esta prática, quem veio ensinar? É o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus caros irmãos, a questão do bebê quando nasce, ter a recomendação de amamentar pelo menos um período, eles falam 6 meses, 1 ano ou quanto mais período amamentar, a criança é mais saudável. Quem transmitiu esta mensagem? Quem está a ditar a mensagem não são muçulmanos, mas quem transmitiu? Será que eles sonharam? Esta mensagem quem transmitiu é o Coran, na base de quem? Ou na voz de quem? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Que as mães amamentam seus filhos em 2 épocas completas, que são 2 anos, لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ, para quem queira completar a amamentação. Meus caros irmãos, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nós não te enviamos senão uma misericórdia para o universo. Todo o universo segue o Coran, todo o universo segue as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como eu dizia, a diferença está em declaração. Alguns são muçulmanos, acreditaram em Allah e no profeta, alguns não. Mas todos nós, porque Allah enviou o profeta com misericórdia para todos nós vamos seguir e todos nós continuamos a seguir. Meus caros irmãos, as perguntas que eu queria deixar para que todos nós, depois dessa nossa palestra, respondêssemos era: Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, o mundo estava perdido, o mundo vivia na maldição, o ser humano vivia em piores condições, talvez pior que animal, porque um animal é que não tem, que não escolhe esposa, que não tem número de esposas. O animal é, no entanto, que não tem guião, o animal é que não respeita o outro, etc, etc. Nós vivíamos assim. Allah nos orientou. A pergunta que eu deixo: qual é o agradecimento que nós fazemos a Allah? Como é que nós encaramos esta mensagem? Esta é a pergunta, a primeira. A segunda pergunta que eu deixo: Allah enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com tanta dor, com tanto sofrimento, ele foi perseguido, mas mesmo assim, ele não cansou, transmitiu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, orientou-nos. Hoje nós somos muçulmanos, hoje nós somos pessoas diferentes, hoje nós somos exemplo na sociedade. Como é que nós olhamos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e qual é o respeito que nós damos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Meus caros irmãos, a primeira pergunta de como agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala: agradece-se a Allah subhanahu wa ta'ala por ter enviado o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que nos guiou através dos conteúdos alcorânicos. Agradece-se a Allah subhanahu wa ta'ala fazendo o quê? Obedecendo às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira coisa. Por isso, Imam Shafi'i dizia no seu Diwan al-Shi'r: تعصي الإله وتزعم حبه هذا محال للبديع مطيع لو كنت مطيعا حقا لأطعت. É aqui onde nós queremos chegar. لو كنت حقا لأطعت. Se tu
tu dizes que amas Allah subhanahu wa ta'ala, mas outrora tu desobedeces, ou seja, outrora tu praticas pecados, tu praticas obscenidades. Se tu fosses a pessoa que na verdade ama Allah subhanahu wa ta'ala, law kunta haqqan, se tu fosses verdadeiramente quem ama Allah subhanahu wa ta'ala, atu'ata, tu obedecerias a Allah subhanahu wa ta'ala, porque quem na verdade ama, cumpre com as suas ordens. Então, a melhor forma que nós temos de mostrar que amamos Allah subhanahu wa ta'ala, que agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos tirado das trevas, é nós cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda questão, meus caros irmãos, de como nós devemos agradecer, de como nós devemos celebrar o nascimento do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso, o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala responde dizendo: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Se vocês da verdade, قل إن كنتم تحبون الله, se vocês gostam de Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sigam-me. Será que nós seguimos o profeta? Fattabi'uni yuhibbukum Allah, Allah irá gostar de vós, wa yaghfir lakum dhunubakum, irá perdoar os vossos pecados. Então, meus caros irmãos, nós como umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recebemos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que serviu de guião para a humanidade, aquele que tirou a humanidade das trevas para o caminho reto. A melhor forma de nós agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala é obedecendo, e a melhor forma de nós celebrarmos o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é nós seguirmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguindo aquilo que ele transmitiu, praticando tudo aquilo que ele transmitiu. Assim, na verdade, estaríamos a celebrar, estaríamos, no entanto, a seguir o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaríamos cada vez mais a celebrar aquilo que é vitória, aquilo que é a vinda, aquilo, no entanto, que é a salvação que ele trouxe para nós. Meus caros irmãos, estamos no mês Rabiul Awwal, o mês de nascença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Devemos, no entanto, mostrar este nosso amor ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas como eu dizia, a melhor forma de nós mostrarmos este amor é praticando aquilo que ele trouxe como orientação. Aquilo ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.